Quem define a função para a qual o ser humano foi criado é o criador do ser humano. Quem define as regras do jogo não é o jogador, é o criador do jogo. Isso aqui tem um tanto quanto a ver com aquilo que nós falamos na nossa aula contra o Olavo de Carvalho sobre o pensamento gnóstico. O gnóstico, de certo modo, ele é o cara que pensa que, sendo jogador, ele pode criar as regras do jogo. Esse é um modo até alegórico de definir gnose. É o jogador que pensa que pode definir as regras do jogo. Portanto, quando nós pecamos, o que nós estamos fazendo, na verdade, é achar que nós sabemos melhor para nós mesmos do que Deus sabe o que é melhor para nós. Ou seja, quando Deus criou a relação sexual entre marido e mulher, ele criou com o fim específico de procriação. Porém, o homem, no seu pecado, se achando Deus, se achando conhecedor das coisas superiores, se achando no direito de definir o, como as ações humanas podem ser feitas, quais as regras do jogo, o ser humano, então, rompendo a lei estabelecida por Deus, vai dizer que o sexo e a relação sexual servem para o seu prazer. Quando você admite este princípio de que a relação sexual não é mais para a procriação e sim para o prazer, você pode legitimar qualquer coisa que seja para o prazer do homem. Qual é o problema que não sejam casados? Começa por aí. Qual é o problema que seja casado com outra pessoa? Qual é o problema que seja casado com mais de uma pessoa? Qual é o problema de ser casado com uma pessoa do mesmo sexo? Qual é o problema de não ter uma certa idade? Qual é o problema de não ser humano? Tudo isso aí está nesse princípio. Então, um dos problemas que nós vemos no neoconservadorismo liberal é aquela coisa: ah, não, eu sou cristão, mas eu faço isso, eu pratico tais moralidades, eu pratico aquelas outras, etc. Ou seja, no fim das contas, o cara ele está pensando em Estado pegando seu dinheiro para financiar a contracepção. Precisamente. Isso aí é de um Estado cristão? De modo algum. Mas o neoconservadorismo liberal é o cara que pensa que, bem, eu sou cristão na minha religião, eu vou na igreja, mas assim, na minha vida privada eu posso praticar a devassidão e etc, coisa e tal. Na verdade, o que ele está fazendo de diferente de um revolucionário é porque o revolucionário foi mais longe. Ele, neoconservador, é um revolucionário mitigado. É o cara que pensa, ah, não, sexo fora do casamento não é problema. O problema é se for com um menor de idade. Ué, mas peraí. O problema, então, não é o princípio? São as consequências desse princípio? Vocês percebem como é impossível haver unidade se a premissa é divergente? O conservador e o ultracomunista, ele é o cara que concorda neste tópico que eu estou me referindo no princípio, mas eles discordam no quão longe as consequências desse princípio podem ir. Mas, em essência, o princípio é o mesmo. O que diferencia o católico de todos esses outros? Porque nós divergimos do princípio, tá certo? Isso pode aplicar para a educação de filhos, para, não sei, interferência do Estado na economia, religião propriamente dita, que mais, agricultura, qualquer coisa que você pensar, vai ter essa divisão, essa oposição, porque os filhos da luz não se misturam com os filhos das trevas. Tá claro isso aí? Fez sentido o que eu falei? Deu de boa? Alguma coisa melhor para explicar ou tá tranquilo? Beleza. O tal de um, o tal de um Moody que diz, um livro aí, de uma certa religião, o tal de um Moody, nada é pecado se for feito por amor. Exatamente. Porque, bem, é aquela coisa, né? Se Deus é o Deus que aprisiona, então o anjo de luz, o Lúcifer, é o anjo que liberta. Então, quando você quebra a lei do Deus que aprisiona, você, na verdade, está se libertando. É isso. Simples assim. Atenção, por trás de todo pecado há uma sementinha gnóstica. Mateus, então você está querendo dizer que quando eu for me confessar com o padre, eu vou ter que dizer, padre, pequei isso, aquilo outro, e fui gnóstico? Não. Mas o momento que vocês entenderem que, caramba, isso aqui é uma sementinha gnóstica dentro de mim, vocês vão com certeza entender muito melhor muitas coisas que vocês fizeram e muitas tentações que vocês têm. Quando eu entendi isso, eu fiz uma reflexão, eu falei, caramba, hoje eu entendi Gênesis 3, eu vi que eu podia ser Adão, porque os pecados que eu cometo, ainda que não fosse, ainda que o pecado que eu cometa não seja comer a maçã, comer o fruto da árvore proibida, bem, no princípio é o mesmo, entendem? Isso faz uma reflexão brutal na vida das pessoas, brutal mesmo. Pois bem,
Continuando. Por certo, poderia Deus ter estabelecido apenas uma lei da natureza para o governo do homem. Por certo, poderia Deus ter estabelecido apenas uma lei da natureza para o governo do homem. Ele, ao criá-lo, gravou-a em seu espírito e poderia, portanto, a partir daí, governar os seus novos atos pela providência ordinária dessa mesma lei. Mas preferiu dar preceitos aos quais nós obedecêssemos e, no decurso dos tempos, desde os começos do gênero humano até a vinda e a pregação de Jesus Cristo, ele próprio ensinou ao homem, naturalmente dotado de razão, os deveres que dele seriam exigidos para com o Criador. Em muitos lugares e de muitos modos, antigamente falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nesses dias, falou-nos por seus filhos, por seu filho. Hebreus 1:1. Está, portanto, claro que a religião verdadeira não pode ser outra senão a que se funda na palavra revelada de Deus, começando a ser feita desde o princípio. Essa revelação prosseguiu sobre a lei antiga e o próprio Crisou, deve ser Cristo, e o próprio Cristo completou-a sob a nova lei. Portanto, se Deus falou e comprova-se pela fé histórica ter ele realmente falado, não há quem não veja ser dever do homem, acreditas, não há quem não veja ser dever do homem, acredita de modo absoluto em acreditar de modo absoluto em Deus que se revela e obedecer integralmente a Deus que impera. Mas para a glória de Deus e para a nossa salvação, em relação a uma coisa e outra, o Filho unigênito de Deus instituiu na terra o Filho de Deus instituiu na terra a sua igreja. Esse parágrafo aqui está um pouco mal redigido na revisão, é normal, né? Muitas encíclicas que eles revisaram, mas isso aqui me lembra esse trecho específico. Não há quem não veja ser dever do homem acreditar de modo absoluto em Deus que se revela e é dever do homem obedecer integralmente a Deus que impera. É dever, ou seja, é dever do homem acreditar de modo absoluto em Deus e obedecer integralmente a Deus que impera. Eu estou lendo aquele livro, O Liberalismo é Pecado. Planejo dar em breve uma aula sobre esse livro. E uma coisa que é interessante, que nos distingue, nós católicos, de outras seitas, outras religiões, é que nós acreditamos que é dever de todo ser humano obedecer a Deus. Deus tem o direito, independente da vontade e da concordância dos homens, em mandar no ser humano. Claro, então você está defendendo o batismo forçado. Não. Todo mundo tem que aderir à fé católica de livre e espontânea vontade. Mas a não adesão voluntária à fé católica não implica na renúncia do direito divino em mandar nestes homens. Percebem o ponto? Aqui, eu acho que este é o cerne. Eu quero trabalhar melhor para um dia apresentar essa questão para o Foer, para o Ojeda, para outros libertários, mas eu acho que este aqui é o grande ponto que nos distingue de libertários, digamos, conservadores. Porque, bem, há libertários que são liberais, mas há libertários que não são, como eu diria, não são liberais, compreendem? Eu conheci pessoalmente o Foer, eu conheci o Ojeda, e eu vejo que assim, o Foer principalmente, o Ojeda também, mas eles falam bastante que o libertário ele tem que prezar pela moral, ele não pode ser um degenerado, ele tem que exercitar virtudes, tal, aquela coisa. É um cara que é aberto à religião católica, é um cara que é fechado a religiões muito anticristãs, eu não vou citar religiões aqui, mas vocês imaginem qual que eu posso estar me referindo. Pois bem, são pessoas que têm esse tipo de pensamento. Agora, se eu for perguntar no ponto exato para o libertário, você que é o libertário mais tradicional assim, você acha que Deus tem o direito de mandar no ser humano e o ser humano, independente de concordância, tem o dever de obedecer a Deus? Ele vai dizer que não. Então, este ponto, eu diria que assim, é uma sementinha liberal. Claro, é muito melhor. Nossa, imaginem vocês um mundo em que os nossos grandes adversários políticos fossem o Foer e o Ojeda. Pessoas desse nível. Nós estávamos feitos. O problema é que os nossos inimigos, bem, são os comunistas, são os esquerdistas, são o pessoal da nova ordem mundial, essas coisas todas, né? Esses órgãos internacionais e etc. Claro, nós temos essa divergência, nós jamais teremos essa aliança completa, porém, temos que entender qual é o ponto exato que, para mim, é este, compreende? Eu vi aqui que perguntaram no chat, acho que foi o Murilo, o que significa na prática, Mateus?
Alguns podem dizer que se por ser Deus, sim. Você entendeu, Murilo, o que significa na prática? Na prática, nós católicos acreditamos que todo o ser humano, independente de sua livre e espontânea adesão, concordância voluntária, ele deve servir a Deus e que Deus, independente disso ter sido aceito pelo ser humano, tem o direito de mandar no ser humano. Ele, como criador de uma natureza diferente da nossa, superior como criador, ele tem direito a ditar as regras do jogo. Enquanto o liberal, em maior ou menor grau, vai achar que isso depende da concordância do ser humano. Compreende, Murilo? Fez sentido agora? Mas como nos colocamos em prática através de um Estado? Unimos a Deus, mas unimos a Deus, mas não nos tornamos Deus. Precisamente, Lucas. Unimos-nos a Deus, mas não nos tornamos Deus. Sobre o que o Murilo perguntou. Como nós colocamos isso em prática através de um Estado? Ora, isso não significa pregar conversão forçada. Longe disso, eu sou contra uma conversão forçada. Bem, como é que a Igreja Católica fez com os povos não cristãos durante boa parte dos séculos, né? Bom, ela criava zonas de tolerância. Veja que tolerar não é aceitar, não é legitimar. Ou seja, neste pedaço, nós toleramos que, seguidas algumas condições, tais e quais pessoas de outras religiões podem não ser católicos. Podem no sentido de é possível, não que eles tenham direito. Entenda a diferença. É possível que aqui nesse espaço eles não sejam católicos, desde que eles sigam A, B e C, os requisitos estabelecidos. Desde que eles sigam tais e quais condições. E bem, mais ou menos isso. Agora, o Estado católico, aí depende de um juízo prático, que tem que ser aconselhado idealmente por padres e bispos e os homens sábios da nação, o quanto é uma tolerância e o quanto seria já uma espécie de acordismo, uma espécie de aceitação. Vocês entendem que aqui já é um ponto um pouco mais nebuloso, não porque na teoria seja nebuloso, mas a aplicação teórica de um conceito teórico é nebuloso, compreende? Como não temos um caso concreto aqui para dizer, fica no ponto um pouco de tem que ver. Porém, na teologia, na teoria, é bem claro, nós não estaremos aceitando, nós poderemos tolerar, mas aí o que exatamente é tolerar depende muito. Compreende? Por exemplo, os libertários, por exemplo. Nós permitiríamos ter um jornal libertário dentro de um feudo, dentro de uma cidade libertária? Depende dos libertários, compreende? Pode ser que sim, pode ser que não. Se o libertário for o Rafael Lima, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Agora, se for o Foer, bem, a gente consegue fazer muito mais concessões para um do que para o outro, vocês compreendem o ponto, né?